ao Senhor, engrandecer o seu santo nome. Graças a Deus, porque estamos mais uma vez juntamente com você, com sua família, na sua casa, para louvarmos ao Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, peça para que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao nosso coração, que o Senhor fale a cada um de nós nesta noite, que Ele continue derramando a sua graça, o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia a cada um de nós. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 113. Exortação a louvar a Deus. Somos chamados a louvar a Deus. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao acaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. O salmista, ele convida a louvar ao Senhor. Como nós vamos louvar ao Senhor se não o conhecemos? Louvor é algo que nós entregamos a alguém que merece. Louvor é falar bem de alguém que merece, alguém que faz algo extraordinário. Então nós louvamos. E o salmista, ele chama o povo a louvar a Deus. E diz que a sua saída é como a alva e é certa. E ele nos virá como chuva, a chuva seródia, que rega a terra. Então nós devemos buscar Deus, esse Deus que o salmista nos chama para louvá-lo. Esse salmo, ele começa louvando a Deus. Ele começa trazendo a esse Deus louvor, admiração, boas palavras, dizendo que esse Deus, ele é exaltado acima de todas as nações, e ele habita sobre as alturas. E ele pergunta: quem é como o nosso Senhor, Deus, que habita as alturas? Quem é como o nosso Senhor? Quem é como o nosso Deus? Quem merece mais louvor do que o nosso Deus? E ele se inclina nos céus, e ele observa a terra e os céus, e quando ele vê o pobre necessitado, ele levanta o pobre do pó do monturo e faz ele se assentar com os príncipes do seu povo. Faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele quer ser reconhecido, e para isso nós temos que louvar o seu nome.
Quando a palavra diz, louvai o seu nome, o nome simboliza o caráter da pessoa. Louvar ao Senhor. O nome está ligado ao caráter. Se nós não conhecemos o nosso Deus, nós não o louvaremos, porque não saberemos qual é o seu caráter. A miséria humana, ela remete ao homem a tentar a sobreviver em meio à miséria, a remexer o monturo, o lixo. E Deus olha do alto do seu trono e vê que este homem está ali, remexer lixo no monturo, e ele o levanta daquela situação e coloca ele com os príncipes do seu povo. Deus promete levantar o pobre do pó e do monturo, e ele levanta o necessitado. Para que ele faz isso? Para o fazer assentar com os príncipes do seu povo. E ele diz que faz a mulher estéril que habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Ele olha a mulher na sua esterilidade, dois tipos de pessoas que estavam rejeitados nos dias que foram as palavras da velha aliança. Duas pessoas que eram rejeitadas: o pobre, o necessitado, aquele que dependia pela sobrevivência de revirar lixos, e a mulher que não tinha filhos. E ele promete a essas duas classes de pessoas a mudar completamente a sua história. Ao pobre, ao necessitado, a sentar-se com os príncipes do seu povo, e a mulher estéril, para que ela viesse a ter a casa, ter uma família e ser mãe alegre de muitos filhos. Por isso, o salmista, que aqui não é mencionado o seu nome, ele nos chama a louvar ao Senhor. A salvação de Deus se inclina no significado da vida, nos dando felicidade e alegria espiritual. Ele diz, Deus, ele se inclina para ver o que está acontecendo na terra, para ver o clamor do seu povo. Deus está com seus ouvidos atentos ao ouvir o clamor do seu povo. Sempre que algo aconteceu na terra, sempre que histórias foram mudadas, é porque alguém clamou. Quando Abraão e Sarai não tinham filhos, eles clamaram a Deus, e Deus ouviu as suas orações. E Sara, que era estéril, Abraão, que era estéril, Deus ouviu a sua oração e deu a eles não um filho apenas, mas nações. Deus mudou a história deles. Quando o povo estava cativo no Egito, alguém clamou, porque Deus disse, tenho ouvido o clamor do meu povo. Por isso o salmista Davi, um conhecedor de Deus, ele sempre nos chama com seus salmos dizendo, clamei ao Senhor e Ele me socorreu. Estava cercado, os inimigos me cercavam, e ele diz, então clamei ao Senhor e Ele veio ao meu socorro. Algo que nós precisamos nesses dias é conhecer a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, nós não louvaremos a Deus, não clamaremos a Deus, e nos colocaremos como pessoas murmuradores, que maldizem, porque não conhecem o seu Deus. Quando nós não conhecemos quem é o nosso Deus, nós estamos pela nossa própria sorte,
caminhando pela nossa própria sorte. E maldito o homem que confia na força do seu braço, que confia em si mesmo, que não tem um Deus poderoso a quem ele possa levar todas as suas ansiedades. Jesus diz: trazei a mim todas as vossas ansiedades, todas as vossas cargas, o meu fardo é leve, troca comigo. Mas se nós não conhecemos Jesus Cristo, como iremos trocar esse fardo pesado do pecado, da vida, das angústias com Ele, se nós não o conhecemos? O profeta Oséias, no capítulo 6, ele diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos conhecendo ao Senhor, porque Ele virá como a chuva seródia. A chuva temporã, a Bíblia nos fala de 2 tipos de chuva. A chuva temporã cai durante o outono, no tempo de semear, e só a chuva temporã faz a semente acordar e germinar. Faz a semente acordar, a semente precisa acordar. Há muitas vidas que não acordaram. Então, quando vem uma chuva forte, repleta de relâmpagos, de trovoadas, de ventos, ela vem para acordar essa semente. E a chuva seródia, ela cai na primavera, antes da colheita. Então é uma chuva que ela vem mansa, e ela vem para amadurecer o fruto. Nós estamos precisando de amadurecimento. Não podemos nos desesperar nesse tempo. Deus está conosco. Nós só podemos louvar a Deus no meio do caos, quando o conhecemos, quando temos uma experiência com Ele, quando sabemos que Ele cuida de cada detalhe. Então nós estamos precisando desse amadurecimento. Não é tempo de desespero, não é tempo de angústia, mas é tempo de prosseguir conhecendo ao Senhor. O Senhor fortalece o seu povo para enfrentar o tempo de angústia. A chuva seródia, ela vem para nos amadurecer, ela vem para nos fortalecer, para que possamos continuar e dar bom fruto, conhecer e prosseguir em conhecer. Oséias, ele nos traz uma palavra de ressurreição, a vida eterna. Depois de 2 dias, no 3º dia, então virá o quê? A vida eterna. Só temos vida eterna em Cristo Jesus. Como com Ele fomos e seremos ressuscitados. Então conhecer Cristo, conhecer a sua obra da cruz, não é um tempo de desespero, mas é um tempo de vir conhecer. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele ama o seu povo. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Deus não tem alegria que nós venhamos padecer, mas Deus tem saídas para cada um de nós. Por isso, o salmista, ele sabe
que a nossa boca, conhecedores de Deus, só temos motivos de louvar, ainda que a figueira não frutifique, ainda que nós não estejamos vendo aquilo que esperamos, mas todavia eu me alegro no Senhor. Essa é a confiança. Eu sempre digo que confiança vai além da fé, é muito além da fé, é algo mais forte do que a fé. Na confiança você sabe que Deus está no controle, que Deus está guardando, que Deus dará o escape, que Deus dará a melhor saída. Então o salmista, ele chama o seu povo: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, o nome do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Você não consegue louvar o nome do Senhor se você não conhece o caráter do Senhor. O nome está ligado ao caráter. Sempre que nós lemos um nome no Velho Testamento, ele reflete a um caráter. O que é o caráter da pessoa. Então, só podemos louvar o nome do Senhor porque Ele é bom. Por que eu louvo o Senhor? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor ouve as nossas orações. Porque o Senhor nos guarda. Porque o Senhor nos livra. O que poderá fazer o homem se Deus é por nós? Se temos essa aliança com Deus. Então nós que conhecemos o nome do Senhor, temos que usar a nossa boca para louvar. O grupo de louvor esta noite, nos 3 louvores, louvou o nome do Senhor. Como Deus é grande, como Deus é soberano, como Deus transforma situações. Não tenha medo de nada, porque Deus é aquele que tira o pobre do monturo e faz assentar com os príncipes dessa terra. O que fez aquele homem para Deus mudar a vida dele? Clamou a Deus, pediu misericórdia. O que fez Abraão e Sara para que Deus desse a eles milhares de filhos? Clamaram a Deus. A palavra diz que ele se inclina, no versículo 6 do Salmo 113 diz: o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Deus, ele se inclina, um linguajar humano, para que nós possamos entender, Deus ouvindo as nossas orações, Deus ouvindo o nosso clamor, Deus ouvindo a sua oração, a minha oração. Então, o que é necessário? Conhecer e prosseguir em conhecer. Abra a tua Bíblia no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1. Ali estavam os primeiros discípulos, Jesus chamando os primeiros discípulos. Primeiro capítulo de João, versículo 43, diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Sabe o que nós precisamos? Conhecer e prosseguir em conhecer. Felipe disse a Natanael: olha, eu conheci aquele que falou Moisés, eu conheci aqueles que profetizaram os profetas.
Eu conheci. De onde ele é? De Nazaré. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de lá? E balançou os ombros. As pessoas sempre fazem um julgamento preconceituoso. Quando você fala de um Deus maravilhoso, eles acham que você está falando de uma religiosidade. Quantas pessoas, ao ouvir a mensagem, dizem: olha, quem colocou isso no Facebook? Se parassem para ouvir 20 minutos, aquilo que nós estamos falando desse Deus maravilhoso, Deus os tiraria da sua insignificância. Deus os tiraria do mal que estão vivendo. Se parassem, dessem ouvido. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Quem parou para ouvir? Quando Felipe, e quando você conhece esse Deus, você não quer Ele só para você. Você quer anunciá-lo ao mundo, porque a sua vida mudou. Você não é mais triste, você não é mais angustiado, você é uma pessoa cheia de esperança, cheia de fé, você não tem medo das circunstâncias, porque você conheceu esse Deus, e você quer falar às demais pessoas. Felipe conheceu Jesus, e Jesus disse: segue-me. E ele não se contentou apenas em seguir Jesus, porque agora ele começa a ouvir Jesus. E ele começa a deslumbrar em conhecer a Jesus. E ele vai procurar o seu amigo e diz: olha, Natanael, eu conheci alguém especial. Sabe aquele de quem falou Moisés? Aquele de quem falou os profetas? Eu conheci ele. Mas aí o preconceito diz: de onde ele veio? Quem é ele? E Jesus então vai ao encontro de Natanael. Quando nós intercedemos por vidas, quando nós intercedemos pelos nossos familiares, quando nós clamamos por uma região, o Espírito Santo de Deus, ele vai ao encontro dessas pessoas. Ele vai buscar aqueles por quem estamos clamando. Ele vai ter um encontro com você. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Olha, eis aqui um homem justo, não há nada que o desabone. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando debaixo da figueira. Eu te vi você clamando, eu te vi você pedindo por uma mudança. Ainda que você não conheça esse Deus poderoso, mas a palavra diz que dentro de nós há um Espírito que clama: Abba, Pai. O Espírito de Deus que está em nós clama por salvação, sem que você tenha entendimento. Dentro de você é um Espírito que clama por justiça, que clama por salvação, que clama por libertação. E Jesus disse: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Tem pessoas que começam a andar na fé. Teve uma revelação da minha vida. Aquele profeta falou algo que nem eu não tinha falado para ninguém. Amém. Isso é conhecer Deus.
mas é necessário prosseguir em conhecer. Deus se apresentou a você, Deus se mostrou que Ele te conhece, e Ele te conhece antes da formação no ventre da tua mãe. Por isso você é um escolhido, por isso Ele quer falar com você. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te vi e vi-te debaixo da figueira, agora você crê? Coisas maiores do que essas verás. Quantas pessoas começam a caminhar quando há uma revelação, quando recebem uma oração e Deus mostra a eles como Deus é bom, como Deus é poderoso. Olha, pedi uma oração nesta igreja e Deus ouviu minha oração, que bom, mas você não continuou, você não prosseguiu conhecer a Deus. E Jesus fala algo muito interessante a Natanael e nos fala nesta noite. Ele disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Algo que poucas pessoas têm conhecimento. Os anjos, primeiro eles sobem, depois eles descem. E eles só sobem. Duas coisas fazem os anjos subirem: lágrimas de oração e louvores a Deus. São duas coisas que movem os anjos, que Deus deu ordem para estar ao nosso respeito. Duas coisas são muito importantes: a oração, as lágrimas na oração, o clamor, pedindo a Deus misericórdia. E outra coisa que move as mãos de Deus é o louvor. Mas o louvor ele aceita de quem? Daqueles que o amam, daqueles que conhecem o seu nome. Algumas pessoas pensam que Deus age porque fazemos sacrifícios em vãos, muitas vezes se fazem. Oséias diz assim no capítulo 6: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O conhecimento de Deus é mais precioso do que sacrifícios. Às vezes você está fazendo sacrifícios, mas não está conhecendo e prosseguindo em conhecer. A promessa que Jesus faz a Natanael, Ele te faz nesta noite. A partir de hoje, você vai ver os céus abertos, os céus abertos, os céus abertos. Hoje, eu quero fazer um convite para você que já ouviu falar da palavra, mas ainda não tomou uma decisão na sua vida. E eu queria que você, onde você estiver, quando você estiver ouvindo, você tome uma decisão em aceitar Cristo na sua vida, como Natanael fez, quando reconheceu Cristo como Rei, quando reconheceu Cristo, Jesus, nosso Senhor e Salvador, quando ele ali conheceu e tomou a decisão em prosseguir conhecendo. Eu quero fazer uma oração com você, que você faça uma oração de entrega. Talvez você tenha sido uma pessoa que tem feito vários sacrifícios, é ofertante, gosta da igreja, dá ofertas, ajuda o pobre, o necessitado, mas ainda te falta algo: conhecer. Natanael era um homem sem dolo. Jesus disse: aqui está um israelita que não há nada que o desaprove. Talvez você seja essa pessoa. E Jesus hoje quer ter um encontro especial com você. Faça uma oração.
Senhor, receba minha vida, Pai. Me receba como seu discípulo. Eu quero ser o seu seguidor. Ensina-me, Senhor, a tua palavra. Faça-me conhecedor do teu reino. Senhor, eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor te recebe nesta noite. E a partir de hoje, você verá os céus abertos, anjos subindo e anjos descendo. Anjos levarão as suas lágrimas nas orações, e anjos descerão, trazendo bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre os seus negócios. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te prospere com a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Mais uma noite.